Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado meus dois amigos, Rosana Matsua, né, que é a nossa consultora tributária, e o Diego Carvalho, também nosso consultor. E a gente sempre diz no final, né, meus amigos, que nós estamos abertos aí a questionamentos, sugestões, opiniões, e nada mais justo que dedicar um momento consult para isso. E nós selecionamos 3 questões aqui, né, e que serão objeto de nossos comentários. E, à medida do possível, nós vamos aí verticalizar ou não o tema, pelo menos uma delas vai exigir uma opinião mais aprofundada e será dedicado um momento consult exclusivo para isso, né? E a primeira delas, eu peguei aqui pela ordem do recebimento. Há 2 semanas, o Daniel Romano, né, em relação ao episódio 172, que trata lá da transferência, do diferimento, do encerramento em transferências, fez a seguinte pergunta, abre aspas, consultor, saudações, saudamos você, meu querido Daniel, e aliás, agradecemos a sua participação, como de todos os demais que mandaram aí perguntas, sugestões e opiniões, né? Então, consultor, saudações. No caso em que foi realizada a opção da cláusula 6ª do Convênio 109 de 2024, registrada no livro termo de ocorrências, conforme exige a legislação e a operação equiparada tributada, sendo destacado o ICMS na nota fiscal de saída, nesse caso, teria ainda o encerramento do diferimento na fase anterior? Não seria como uma operação de venda interestadual tributada? Desde já agradeço, fecha aspas. Bom, Daniel, eu vou esclarecer a coisa de forma muito clara. Quando o Convênio 109 de 2024, né, lá na cláusula 6ª de história, você vai fazer a opção de debitar, significa dizer, ó, para mim eu não quero que mude nada. E quando você pede que não mude nada, o que significa dizer? Você consegue e continua fazendo o que você vinha fazendo. Ou seja, toda transferência você debita, e é bom lembrar que aqui é uma opção que o contribuinte fez, ele teve que lavar o livro termo de ocorrências, como o nosso querido Daniel sugeriu, né? E você informa isso lá no livro, explicando, olha, vou optar, e você tem que permanecer por 1 ano. Então você debita. Olha, vamos colocar aqui as operações com diferimento. O que é o diferimento? O diferimento é uma postergação, né, do pagamento do tributo. E ele cria condições, a tal da cláusula suspensiva, lá do artigo 117 do Código Tributário Nacional. Enquanto você estiver dentro do Estado, você não paga. Se você tiver que sair, você vai pagar. Não porque é transferência, mas porque você descumpriu a condição da postergação do pagamento, que era manter dentro do Estado. Então, o encerramento do diferimento ele ocorreria. Onde é que as 2 questões que você fez ao final da tua exposição se conectam? Isso é feito no documento fiscal, ou seja, você não precisa ir lá e recolher separado, não. O débito é feito na nota fiscal normal, onde você estará encerrando o diferimento, ou seja, numa situação de você transferir com débito, você já cumpre a obrigação do encerramento do diferimento, ou seja, você paga 2 e leva 1, ou leva 1, né, e continua pagando 2, isso é a mesma coisa do serviço de atraso, né? Na prática, não há muita dificuldade. Eu espero com isso, meu querido Daniel, que a gente tenha auxiliado você. Então, entenda que, ao debitar, você já encerrou o diferimento. É diferente de casos onde há exigência do pagamento no cash. Então, existem situações lá de sucata, de metais, e aí sim você tem que debitar e pagar em dia próprio. Aqui não, normalmente é feito na nota fiscal, né? O que acontece quando eu pago no cash? Eu lanço na nota fiscal, e aparentemente eu tenho 2 débitos. Mas aí o próprio regulamento orienta que você lance isso lá no livro de apuração, que seria o bloco de ajustes, de tal forma a compensar no ajuste para não haver 2 débitos. Ou seja, vai aparecer o débito do conto fiscal, mas você recolheu via guia, né? E isso é registrado na tua apuração do teu IFD, tá bom? Eu espero com isso que a gente tenha respondido a questão. Você tendo novas dúvidas, ou se ainda não ficou claro, por favor, manda mensagem para a gente, ou manda lá no nosso e-mail, né, momentoconsult@consult.com.br, para que não leve tanto tempo assim para a gente responder. Tá bom, meu querido? Mais uma vez, obrigado pela participação, tá? E a gente fica aí na expectativa de que mais questionamentos como esse sejam muito bem-vindos. É sempre um
nosso interesse atendê-los, tá bom? O segundo comentário que nós temos aqui, né, ele tem aí praticamente 7 dias hoje, feita pelo Roger Vita. E o Roger, na realidade, é pretexto do episódio 84, da pejotização, um posicionamento do STF, né, que está garantindo a pejotização. Esse tema está no TST, e também no próprio, o nosso querido Diego vai comentar, ele já existe. E aqui, gente, é um comentário do Roger, aqui eu agradeço muito, porque é legítimo você dar a opinião, e é muito bacana, porque ele dá a opinião dele e nós temos que aprender a respeitar, né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde é proibido divergir. Isso não deve mais ser assim, né? Eu sempre conto uma história, já contei aqui, já contei a todo mundo me conhece. Eu tenho um grande amigo, literalmente grande, um engenheiro chamado Nelson Cardoso, né? Que como engenheiro tem aquela visão muito cartesiana dos fatos. E me ensinou uma coisa que nós temos que aprender para a nossa vida, sobre a relatividade da verdade. E ele conta a seguinte história, Diego e Rosana. Quando você está no sopé da montanha, na base da montanha, e olha para o lado e olha para o alto, você tem a visão que teus olhos alcançam. E aquilo é uma realidade. E é verdadeiro. Quando você começa a subir, está lá no meio da montanha, já um pouco cansado, resolve beber uma água, dá uma parada, você olha, a visão que você tem não é a mesma anterior. Você já tem uma visão do cume que é diferente daquela que você tinha lá embaixo. E embaixo, você não tinha visão do sopé que hoje você tem, olhando de cima, como também do teu horizonte. Aquilo não quer dizer que a visão anterior seja errada ou seja falsa, né? Nós temos duas visões diferentes. Mas que isso, para sintetizar, eu chego ao cume, ao pico, eu tenho uma terceira visão, muito diferente das duas anteriores, do todo, do alto. Olho para baixo, já não tenho mais em cima, a não ser, né, a abóbora, né, que nós temos, né, não tem mais montanha, o que tem é nuvem, né, e eu tenho uma terceira visão. E aí a pergunta, será que as visões anteriores, do baixo, do meio, são erradas? Ou seja, a verdade é relativa. E nós temos que voltar a acreditar que as pessoas têm direito a divergir. E por que eu estou falando isso? A opinião do Roger, gente, abre aspas, ele acha um retrocesso e diz: retrocesso é admitir uma relação de trabalho que beneficia somente um dos lados. É óbvio que alguém está sendo beneficiado, enquanto o outro privado de direitos que levaram anos para ser conquistados. Fecha aspas. Veja, e é valioso, nós temos que aprender a respeitar, nós temos opiniões diferentes, nós temos um outro lado para enxergar. Eu sempre digo que isso que ele falou está lá contido no artigo 5º da Constituição, direitos e garantias individuais, direito do trabalho. Outro lado, meu querido Roger e todos aqueles que nos assistem, e é importante a gente ter essa equidistância dos fatos, é que isso é oriundo da legislação trabalhista, que tem mais de 50 anos, é o tempo do Getúlio Vargas, né? E o mundo mudou, nós temos hoje novas relações de trabalho, o Supremo já reconhece isso, nós temos lá no artigo 170 da Constituição a liberdade, né, econômica, existe uma lei para isso, inclusive. Mas aqui quem vai comentar isso é o meu querido Diego. Por favor, Diego, eu já falei demais do meu tamanho, inclusive. Não, perfeito. Esse é um tema bastante controvertido, né? Porque nós temos uma justiça especializada no Brasil, que é a Justiça do Trabalho, inclusive com uma corte superior própria para atender as matérias de cunho trabalhista. E nós temos também o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição e a análise, né, dentro do ordenamento jurídico, como aquele que, em tese, deveria dar a última palavra, né? Em relação à terceirização de mão de obra ou até a pejotização, nós tivemos diversos posicionamentos por parte do Supremo Tribunal Federal, inicialmente com o tema 725. E é por isso, desculpe interromper, nós sugerimos que vocês que não acompanharam o tema, que o Roger acompanhou, episódio 84 do Momento Consultivo, nós tratamos o tema com audácia, né? Exatamente, é um tema bastante amplo, que envolve ali talvez até uma questão de definição de competência, né, para regulamentar determinadas matérias.
Então, só para trazer um breve histórico, a intenção não é entrar muito no tema, porque nós já temos também um momento consulte próprio, e isso não nos impede, no momento apropriado, trazer essa discussão à baila novamente. Mas o que é importante frisar? Que nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 725, que trata, né, da terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa. Basicamente, nessa discussão, o STF entendeu que é lícito, né, qualquer forma de terceirização dessa atividade, inclusive a atividade fim. Havia uma discussão, né, na DPF 324, né, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação constitucional também, que envolvia, né, a discussão sobre a constitucionalidade ou não de se terceirizar a atividade fim e atividade meio. Há muito tempo já havia uma discussão de que a atividade meio era plenamente lícito, né, você ter a terceirização. Entretanto, havia uma reserva bastante significativa, inclusive em lei, no sentido de que a terceirização da atividade fim não era inicialmente permitida. E isso foi flexibilizado pela jurisprudência, né, do STF. Por que eu estou fazendo essa pequena digressão? Porque nós temos um outro tema no STF, que é o tema 1389, que basicamente ele tem o seguinte título: é definir a competência e o ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil / comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. O que o STF entende? Ele entende que muitas das vezes, quando a gente fala de trabalhador autônomo ou um contrato civil entre pessoas jurídicas, não há ali uma relação de emprego, porque para haver a relação de emprego, nós temos que olhar para a CLT um conjunto de requisitos, né? Pessoalidade, onerosidade, subordinação, né? Enfim, são 5 requisitos que, se amoldando tecnicamente, nós temos a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho e o TST, entendendo que, havendo enquadramento, é relação de emprego. O que o STF traz nesse tema 1389? Ele visa segregar o que é relativamente um contrato civil, né? Um contrato civil comercial de prestação de serviços, da relação de emprego. E aparentemente aqui, só para vocês entenderem, os desatentos vão achar, poxa, o TST está divergindo do STF. Não. Ele está colocando, e é quem tem o legítimo poder e dever para regular a atividade, né, ele está estabelecendo uma condição, e o Supremo tratou de um tema de forma genérica. É preciso chegar a um meio termo aqui, e aqui eu cito Aristóteles, que trata da mediania, que é a questão do bom senso. Mediania não é ficar em cima do muro. É por isso que nós valorizamos o questionamento feito pelo nosso querido Roger, porque ele trouxe à baila um tema que, inclusive, evoluiu, né? E o judiciário vem tratando, temos novidades aí, inclusive, né, meu querido? Exatamente. Nesse tema em específico, há até a discussão se a competência para analisar quando há fraude no contrato de prestação de serviços, né, seja pelo PJ, seja pelo autônomo, no caso em que há fraude, se de fato a competência seria da Justiça do Trabalho. Beleza, numa relação comercial ou civil, em regra, os contratantes, pelo Pacto Sanser-Banda, né, eles são livres para contratar. Agora, em havendo fraude nesse contrato, quem que deve analisar? Né? Seria a Justiça Especializada, a Justiça do Trabalho, né? Ou seria a Justiça Estadual, né? Normalmente a cível. Portanto, o tema vai pacificar questões de competência. Nós estamos colocando um landmark, ou seja, um limitador, né? Uma barreira, como se fosse um divisor de águas, para dizer até onde eu posso considerar uma coisa e de onde para onde eu poderia considerar outra, é isso? Exatamente. E complementando... Até porque a Justiça do Trabalho, né, a leitura que deve fazer, ela sempre vai olhar muito pelo lado de não ser lesado o trabalhador, né? Sim. Então, o cumprimento de jornada, né, a cobrança, às vezes, que eles cumprem o horário lá das 8 às 18, ela vai olhar por essa questão da subordinação, né, sempre vai olhando para que os direitos do trabalhador não sejam lesados. E olha, existe uma coisa muito importante aqui, gente, que se chama hipossuficiência. Isso é muito comum no direito do consumidor, onde a parte mais fraca, que é sempre o consumidor, tem prerrogativas. Aqui não é diferente. A parte mais fraca, e é por isso que o
o Roger comenta, né, que o trabalhador ele é a parte prejudicada. É por isso que existe no Brasil uma figura chamada Justiça do Trabalho, criada ao tempo do Getúlio Vargas, por conta da hipossuficiência, ou seja, o trabalhador sozinho, ele não conseguiria vencer. Então vamos estabelecer limites para isso, tá? E é por isso que é muito interessante a discussão. E daí, para concluir, né, o que é importante a gente observar? Que dentro da análise do recurso extraordinário que vai gerar a definição do tema, nós temos uma audiência pública que foi realizada, né, pelo ministro Gilmar Mendes, de aproximadamente um dia inteiro, no período da manhã e da tarde, em que ouviu 48 pontos de vista diferentes. Imagina, gente. Ou seja, são muitos expositores, né, com temáticas e necessidades a serem supridas e com visões ideológicas e visões econômicas distintas. Portanto, é uma decisão que envolve repercussão geral e, portanto, esse tema vai refletir na Justiça do Trabalho, vai envolver, refletir economicamente, mas também aqueles contratantes que são autônomos, né, ou seja, tem o desígnio autônomo de contratar, tem a capacidade de discutir cláusulas contratuais, constituir uma pessoa jurídica e de forma equidistante com o contratante, realizar o que melhor lhe afete, ou seja, remuneração, forma de entrega dos trabalhos e tal, que se eventualmente for esse um caminho, de que isso é um contrato civil, mesmo que ele seja autônomo, o Supremo vai decidir e pacificar a matéria. Né? E é muito importante a gente dar oportunidade e conveniência da discussão. Tá? Nós estamos adentrando aí em breve a implementação definitiva da CBS, DBS, e nós teremos uma situação em que o empresário preferirá terceirizar para poder ter créditos de IBS e CBS. Então, para que não haja abuso, né, da lei, abuso do empresário, abuso do sistema, que é fundamental esse tipo de preocupação, e o Supremo Tribunal Federal está tendo essa sensibilidade, como o TST, olha, vamos resolver isso antes da reforma tributária e implementar definitivamente, porque hoje que se tem a ideia é que a terceirização vai algo acontecer. Imagina eu num restaurante, tenho 50 funcionários, demite todo mundo e a partir de agora só contrato pessoa jurídica. Para evitar esse tipo de acesso, é que há essa preocupação. Então, o que a gente pede? Né? E eu não sei se vocês dois querem complementar algo mais, mas o que a gente pede? Primeiro, parabenizar aqui o Roger Vitor por ter trazido o tema, né? E pela coragem, porque o tema foi muito bem colocado, e eu sempre digo para as pessoas como é gostoso divergir de pessoas inteligentes e educadas, como foi o nosso querido Roger Vitor. Ele colocou a opinião dele de forma a sustentar uma posição que tem que ser respeitada. Agora, o fato de eu divergir dela, de quem quer que seja, não quer dizer que a minha posição seja verdadeira. Eu sempre lembro da história da montanha, que eu contei aqui. Mas eu conto uma outra história que eu também já contei aqui, que tem a ver com o meu nome, José Gilberto, né? Que eu descobri, um ensaísta francês chamado José Joubert. Podem procurar lá, vocês vão achar. E ele tem uma frase, ao tempo que eu era professor de ciência política, eu dizia aos meus alunos, existem 3 assuntos que eu adoro discutir, nunca arranjei um inimigo na vida por conta disso: futebol, política e religião. São temas extremamente complexos. Hoje tem um quarto que seria ideologia, né? Porque as pessoas não conseguem respeitar a ideologia do outro. Ô, gente, qual é o problema você divergir de alguém? Eu diverjo da minha esposa, a gente consegue dormir no mesmo quarto, não nos sem problema nenhum. E divergimos abertamente. A gente costuma dizer no universo da gestão, né, que é percepção, né? Não existe certo ou errado, existe percepção. Isso que é a história da montanha. Prisma, né? Então, gente, vamos aprender a conviver com diferentes, sem exageros e respeitar. Eu sou de uma geração, eu tenho quase 100 anos, né, em que basta você respeitar o diferente. Acabou. Então, aqui eu parabenizo e agradeço muito, viu, Roger, o teu tema. E a frase do José Joubert, que eu pesquisei, vocês podem procurar, diz o seguinte, abre aspas, o objetivo da argumentação, no lugar de argumentação aqui por uma discussão, não é ver vencedores, é o progresso, fecha aspas. Ou seja, na medida que você está em um tema dessa relevância, dessa importância, discutindo o teu viés, outras pessoas apresentam o outro, e aí nós começamos a formar um coletivo. A ideia da montanha, quando eu coloquei originalmente, foi isso. Então, gente, nem melhor nem pior, fica aqui o meu
mais sincero agradecimento, o nosso agradecimento, agradecer vocês dois pelas opiniões e, evidentemente, a convite aí da própria discussão que o nosso Roger levantou, aqueles que desejarem trazer outros temas serão sempre tratados com respeito, com adequação, como merece, tá bom? Roger, obrigado, valeu, olha, voltaremos ao tema, esperamos aí ter contribuído com a sua discussão, que é válida. E olha, episódio 84, para quem quiser ver a origem do problema. Naquele momento nós tínhamos uma posição, hoje já evoluímos, olha, o ministro Gilmar Mendes, opa, e agora nós temos a reforma tributária criando um movimento que tem que ser delimitado para evitar abusos. Por isso a preocupação que o Roger levanta é muito importante, tá bom? Gente, outro questionamento, tá? Seria o terceiro, né? Ele foi feito há 6 dias, né? Pela Leandra. E a Leandra diz o seguinte, abre aspas, olá Gilberto, dúvida. Além da redução de 70% da alíquota para aluguel, também vamos ter que proporcionalizar o IBS de 2029 e 2032 em 10, 20, 30, 40%. É bom lembrar, gente, que o IBS, diferentemente da CBS, ele será implementado, né, por partes, né? Ele será feito a conta-gotas, né? E entrará em vigor apenas em 2033 de forma ampla, né? E aí ela pergunta, se tiver que proporcionalizar a carga, já vai ficar abaixo dos 3,65 proposta no regime optativo do artigo 487? Rosana, o que é essa história do artigo 487 que a nossa Leandra, quem eu agradeço, tá, nos pergunta? O que a Leandra está questionando aí é a opção pela tributação pelo regime de caixa, né? Ou seja, pelo reconhecimento da receita dessas locações, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa observar que a questão da opção pelo regime de caixa, ela requer, em primeiro lugar, você tem que ter um contrato, né, que tenha assinatura qualificada, nem todos têm, né? Qualificada, justamente essa coisa moderna que a gente tem ali, em relação a uma assinatura validada, né? Não pode ser só com certificado digital, enfim. Então, esse contrato também ele tem que ter sido assinado anteriormente à publicação da Lei Complementar 214 de 2025. Ou seja, ele tem que ser um contrato vigente já antes da lei que institui o IBS e CBS Imposto Seletivo. E, adicionalmente, este contrato precisa estar registrado tanto no cartório de imóveis como no de títulos e documentos, né? Esses são os pré-requisitos básicos. Quer dizer que no primeiro instante, quem não registrou, que não tem como provar... E assim, está sendo... Calma que a gente avança sobre isso. Tem uma saída, né? Aí está sendo permitido, né, que esse registro venha a ser feito até 31 de dezembro de 2025. Mas antes de se registrar, a pessoa precisa, né, rememorar todas as consequências que tem aí por detrás desse período que ficou sem registro, né? Isso a gente vai tratar, né, no próximo momento consulte. O tema da votação a gente vai colocar aí no objeto específico de um próximo momento consulte. Esse é um tema muito relevante e que a lei complementar que instituiu a reforma tributária, regulamentou a reforma tributária, ele traz minúcias que, no momento consulte adequado, a gente pode até fazer os direcionamentos, mas a questão do regime de competência, o regime de caixa, pessoa física, pessoa jurídica, contrato de locação cativo e contrato dentro da lei do inquilinato. Residencial, não residencial. Rosana e Diego, a Leandra mexeu no respeito bacana. Nós vamos dedicar, minha querida Leandra, um momento consulto só para isso, por conta da tua provocação, tá? Mas hoje, para a gente responder, dar uma opinião para não ficar sem resposta, né? E a gente precisa lembrar também, Leandra, que supondo que todos esses pré-requisitos sejam cumpridos e se opte, né, pela tributação, né, no regime de caixa, né, você perde toda a possibilidade de quaisquer creditamentos em relação àquele imóvel, né, quaisquer despesas, enfim, qualquer gasto que você tenha ali para que esse imóvel seja disponibilizado para locação, não vai ter a possibilidade de creditamento. Tá? Mas, primeiro de tudo, o que eu diria é, antes de simular qualquer cenário e tudo mais, validar se este imóvel preenche, né, todas essas condições para o regime de caixa, para não sair fazendo regime de caixa sem ter esses pré-requisitos, porque esses são os pré-requisitos que vão ser validados pela Receita Federal, né, e podendo até, inclusive, gerar alguma atuação, né, e atuação aí no âmbito da
reforma tributária, a gente sabe que ele é mais complexo, né, e também pode implicar não somente numa penalização financeira, né, Diego, mas também numa penalização operacional, né, onde a empresa seja incluída aí no radar iminente de fiscalização, ou tenha uma redução do período de apuração de IBS, por ser entendido como fraude justamente por não ter esses pré-requisitos, né. Mas aí as especificidades nós vamos delongar aí mais aí no tem um prazo diferente, né, para a pessoa física, não tem? Isso. Esse é um ponto, até complementando o que a Rosana mencionou, a atividade imobiliária, por si só, ela permite, a depender do regime tributário, né, se for uma pessoa jurídica, muitas vezes se tributar no regime de caixa. E a tributação no regime de caixa é exatamente aquele que, na medida do recebimento, eu vou oferecendo a tributação. Então, isso na construção civil, por exemplo, é muito comum. Na atividade de locação, em regra, para fins do imposto de renda, ele já se pauta pelo regime de caixa, né, para efeito tributário. Mas como nós teremos o IBS e a CBS, principalmente a CBS, essa possibilidade, desde que atendidos os requisitos legais, ela está prevista sim na lei da reforma tributária. Ou seja, é sim uma possibilidade, mas teremos que nos atentar aos requisitos, né? Porque não é algo solto. O fisco, quando ele trouxe a possibilidade de se tributar 3,65, ele não trouxe isso gratuitamente. Ele trouxe condicionantes formais, ou seja, requisitos que condicionam a fruição do regime de caixa e a tributação, por exemplo, no percentual de 3,65 dentro desse regime, a que cumpridos os requisitos legais da legislação. E para não ficar pessoa física de 2028, né? Dezembro de 2028 é o imóvel residencial, né? Eu já comento aqui sobre a ótica jurídica, mas não ficar aquela sensação de que para falar e não responderam. Afinal, eu vou poder proporcionalizar 10, 20, jogue, mesmo que a gente tenha que complementar para elas, ó, o caminho é esse, por favor. A partir, tanto que essa questão do prazo do residencial até 2028 vem justamente já com um olhar, né, para a alteração gradativa do ICMS, né, e do ISS para, né, o IBS, né. Então, o período de transição ali não vai se escapar justamente, né, desses percentuais gradativos, né. E aí, lógico, a gente ainda não tem muito como simular, porque ainda não temos as alíquotas referenciais, né. Nós precisamos aguardar as alíquotas referenciais, mas se você quiser fazer um estudo que pode ser feito, é trabalhar com as cargas tributárias, né. Hoje aí o fisco, no projeto piloto, está trabalhando com uma 8,5 para a CBS, né? E vocês têm visto 8,4 porque está sendo emprestado aquele 0,1 para o IBS, que só passa a ser vigente lá em 2029, né? Então, a prévia, por enquanto, para fazer uma simulação, seria 8,5, e os restantes, né, para fechar o 28,5, que é o que está se comentando, seria 20%. Lembrando que dentro desses 20%, você tem uma fração que é estadual e outra fração que é municipal, e é isso que a gente não conhece. Então, fica a título somente observando as reduções. Observando as reduções. E tem outro fator, gente. Esses 3,65 hoje lembram basicamente PIS e COFINS. Exato. E nós já temos um ingrediente que você não colocou aqui, até porque a questão foi pontual da redução, que é o percentual somado à CBS. Quem garante que só a CBS já não atinge esse valor? São os dois. Agora, evidentemente, se for pessoa física, talvez seria um outro cenário. Por isso, o prazo é diferente, né? Exatamente. Né? Aqui o olhar do percentual para o regime de caixa é justamente 3,65, justamente porque quando a gente fala de 27 e 28, a gente está falando somente da vigência da CBS, né? Então, já tem uma nuance aqui que dá a entender que a gente vai ter algum dispositivo legal, né, aí, colocando a metodologia para os anos subsequentes, que é 2029 até 32, né, que é o período justamente de transição do IBS, né, e aí findado em dezembro de 32. Então, tem bastante novidade por aí. Leandra, você ficou gostinho do que era mais? É essa a ideia, tá? Nós vamos voltar ao tema, eu vou convidar essas duas figuras aqui para a gente voltar à temática, porque tem muita água para passar debaixo da ponte, não chegou nem no moinho, né? Ainda tem a usina e tem muita coisa para verter lá na frente que vai voltar. Mas tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, já como advogado, e aí o Diego, se quiser complementar, poderá fazê-lo, se quiser, a ideia do prazo de 2025 para os demais contratos. Poxa, já venceu, e agora, como é que eu fico? Né? Olha, gente, a lei, o Diego falou em requisitos e ele está certo. E é provável que você venha a ter problemas mesmo. Só que daí entra o outro lado,
que é o lado jurídico da coisa, né? Aqui nós estamos falando em algo que é orientado a partir da nossa vocação lusitana. O nosso direito hoje tem muito do direito português, um pouco do direito alemão, agora trouxemos alguma coisa do direito americano, principalmente a partir do Código Civil de 2002, mas nós temos ainda uma certa relatividade das informações da nossa lei, um vício muito grande das chamadas ordenações afonsinas, filipinas e manuelinas, em que tudo era documental, tudo era papel, tudo tem que estar com prazo para garantir aqui o carimbo. Quando na realidade nós temos hoje uma tendência natural, que é do direito americano, que é a verdade material, ou seja, se eu provar que eu estou há 20 anos naquele lugar, mas eu não tenho o registro, olha gente, mandar de segurança para mim nesse caso seria tranquilamente aceitável. É por isso, Diego, não sei a sua opinião, é que eu imagino que o regulamento do IBS, da CBS, vai ter que ter essa sensibilidade para entender situações de transição. Porque, gente, quem aqui sabia dessa opção? Nem todo mundo tinha. À época, muita informação, só mesmo os especialistas de imobiliário, né? Então, muita gente passou batido mesmo, não é isso, Diego? Exatamente. A questão dos contratos imobiliários ele é bem amplo, né? E nem sempre nós temos no Brasil aquele formalismo sendo concretizado, sendo materializado, né? Contratos que são feitos de gaveta, as ações de uso capião, né? Quando há ali a posse do imóvel por determinado período, né? Como que fica essa questão do reconhecimento judicial da propriedade, né? Do imóvel usucapido. Então, são questões, inclusive essa aplicabilidade, né? Eu tenho que ter um contrato formal. Beleza, mas isso não pode estar ferindo outros direitos patrimoniais, direitos até de igualdade do contribuinte que em contraponto àquele que tem o formalismo cumprido, aí aquele que não tem o formalismo cumprido. Então vai ser onerado demasiadamente. Cadê o princípio da justiça tributária previsto na Constituição Federal após, né, a emenda constitucional 132. Então são temas que juridicamente podem nascer teses na mesa do advogado, a gente até conversou em outros minutos, em outros momentos consulte, sobre esse tema, né, das teses nascendo na mesa do advogado. A jurisprudência, as definições dos fundamentos e os precedentes, né, principalmente constitucionais, nascendo na mesa do advogado. E talvez no âmbito imobiliário, nas demais temáticas, né, e regimes que nós temos com essa legislação da reforma tributária, tenhamos a década de ouro da área tributária. É importante observar, né, Diego, que como nós falamos do Gilberto, da reforma tributária como um todo, ela é um tripé, né? É a reforma tributária do consumo, a reforma tributária da renda e a reforma do patrimônio, né? E as coisas estão acontecendo concomitantemente, né? Então, por quê? Porque as coisas têm que convergir para o mesmo lugar, né? E o direito, né, faz me lembrar muito um professor de direito que eu tive, que um dia ele questionou, né, o pessoal na pós-graduação, por que o pessoal fazia direito, né? E alguém respondeu, né, eu faço direito para fazer justiça, né? Ele falou, então você está errado, né? O papel do direito é fazer cumprir a lei, né? E nesse sentido, até avaliando a resposta anterior do Diego em relação à fricção trabalhista por judicialização, a gente precisa ter esse olhar também que os prêmios, os tribunais, todos, não podem olhar somente por um foco, né? Ele precisa olhar tanto para o viés jurídico, mas ele também precisa, e aí eu vou falar como economista que sou, né? A gente precisa olhar microeconomia, mas precisa olhar macroeconomia, né? Onde que isso tudo nos afeta economicamente, né? Então esse é o grande desafio aí para os próximos períodos. Nós não podemos ter um olhar enviesado. Na sociologia isso se chama bias, né? Viés, olhar todo, atravessado. Então o convite que nós fazemos, veja, isso é plural, a opinião plural, ver todos os prismas, ver todas as observações, e é por isso que eu fiz a observação da montanha. Nós temos que ter essa exatidão, e nós estamos numa fase. E olha, só para a gente concluir e deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca, quando nós falamos das discussões que nós trazemos, nós temos uma principiologia lá no 145, parágrafo 3º, que é o da justiça fiscal.
embora direito não sirva para isso, ele é uma ferramenta para a qual eu vou poder, e é por isso que eu disse que existem questões que são passíveis de discussão no judiciário, mas isso nós iremos abordar em outro momento, deixando vocês já pensando e convidando-os a continuar a participação, né? Eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, mas olha, eu vou repetir aqui um grande narrador esportivo, sem citar o nome, né? Porque eu não sou autorizado a citá-lo, mas nós voltaremos a tratar do tema, e ele terminaria com um bordão: não percam, né? Gente, obrigado pela participação, agradecer aí a Leandra, ao Daniel e ao Vitor, que trouxeram aí temas de grandíssima importância, tá? Sempre será tratado com muito carinho, muito respeito, é o que eu digo, divergir de gente inteligente e que coloca as coisas de forma bem estruturada, bem conectada e com respeito, merece o mesmo retorno da nossa parte, e não é que nós sejamos donos da verdade. Isso é um espaço plural, aqui para discutirmos, e nós nos colocamos. Então, se você realmente viu que funciona, continue fazendo o que esses nossos 3 colegas fizeram. No caso deles, eles colocaram aqui embaixo um comentáriozinho, né? Nós vamos, inclusive, em cada um dos respectivos momentos de consulta e responder. Olha, veja lá o momento consulte que nós tratamos desse tema. E você poderá fazê-lo ali. Ou então, meninos, qual é o e-mail que é mesmo? momentoconsulte@consulte.com.br. Nós vamos estar recebendo, nós 3 e o restante da equipe também receberá, nós teremos o maior prazer em atendê-los, tá? Isso é provar que compromisso não é dúvida, é dívida e ela tem que ser cumprida, né? Obrigado pela participação de vocês, nós nos colocamos à disposição nas nossas redes sociais, o Diego tem as dele, a Rosana tem as dela, eu tenho as minhas, a Consulte tem a rede social, nós estamos aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. E sempre lembrando os 3 Cs, né? Comente, se você gostou, comente com terceiros. Se você gostou mais ainda, compartilhe, leve informação para terceiro, mas o fundamental que eu gosto é curtir, né? Porque o curtir vai dar relevância para o tema. E você tem ali embaixo uma sinetinha que você pode se cadastrar. Sempre que nós tivermos novas informações, nós vamos repassar e você receberá de imediato essa informação. Não é isso, crianças? É isso aí. Obrigado, tá? Obrigado a vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.